sua vida política como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do município de Angra dos Reis. Se elegeu vice-prefeito, prefeito e hoje, pelo terceiro mandato consecutivo, é deputado federal representando o estado do Rio de Janeiro. E a prova de sua liderança é que hoje ele é líder da bancada do PT no Congresso Nacional. É com grande prazer, com grande alegria que a gente recebe o deputado federal Luiz Sérgio. Deputado, é um prazer em tê-lo na tela da TVC. Olha, a alegria é grande porque nós precisamos lutar cada vez mais para consolidar a democracia no nosso país. E democratizar o nosso país é também democratizar os meios de comunicação. Daí a importância da TV comunitária. Se ligue na TV comunitária e ajude a democratizar os meios de comunicações no nosso país. É muito importante para a vida comunitária, para a luta comunitária, mas, acima de tudo, para a informação e para a democracia. Depois dizer para você da alegria e do orgulho que é liderar a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Temos enormes desafios pela frente, mas certamente os passos mais importantes já foram dados. Nós temos hoje uma economia estabilizada do ponto de vista da inflação, nós temos a balança comercial brasileira com saldos cada vez superiores, as reservas do Brasil estão muito boas, o Brasil está livre do Fundo Monetário Internacional, o número de empregos estão crescendo, a Polícia Federal tem atuado de forma muito firme no combate a esse mal enorme que assola a sociedade brasileira, que é a corrupção, e vamos vencer mais esta luta porque ela é importante para todos nós. E o governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o chamado PAC. Ele é muito importante para o Brasil, porque ele é o primeiro plano, depois de 40 anos, estratégico para desenvolver setores essenciais que vão alicerçar o crescimento econômico do nosso país. E ele terá reflexo imediato no nosso estado. Com o PAC, nós estamos reativando a indústria naval, que foi, é e será a mais importante indústria de desenvolvimento da área metalúrgica do nosso estado. As plataformas de petróleo passaram a ser construídas no Brasil, em particular no estado do Rio de Janeiro. O governo lançou o plano para reativar a indústria naval e a frota de petroleiros já licitou 26 navios, 13 desses serão construídos no Rio de Janeiro. O arco rodoviário, quando concluído, irá integrar praticamente todos os municípios da Baixada Fluminense e desafogar em muito a Avenida Brasil, sendo, acima de tudo, um arco de desenvolvimento daquela região a partir do polo petroquímico de Itaburaí e São Gonçalo, que terá no porto de Itaguaí um enorme porto de exportação desses produtos, que, associado à Companhia Siderúrgica do Atlântico, que será uma siderúrgica maior do que a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, quer dizer, esses alicerces darão solidez ao crescimento da economia do nosso estado, à geração de emprego e, indiscutivelmente, a melhoria das condições sociais do nosso povo, que, somado a um estado que vai ganhar mais 7 escolas técnicas profissionalizantes, irá formar mão de obra para esse novo ciclo de desenvolvimento que nós estamos evidenciando e já vendo que ele é uma realidade a partir das ações vitoriosas do governo do presidente Lula, que tenho orgulho de ser o líder da bancada do partido do presidente na Câmara dos Deputados. E como esta é uma TV comunitária que tem acesso a muitos lares da nossa região serrana do estado do Rio de Janeiro, eu também quero agradecer
os votos que obtive, o apoio, a militância do partido e aqueles que não são do partido, que juntos ajudaram a construir esta vitória do presidente Lula, que acima de tudo foi a vitória do povo brasileiro. Fica claro para a gente que, pelas suas palavras, pela sua argumentação, que aquele sonho de 2002, que era levar o PT e o Lula à presidência da República, hoje rende frutos. O sonho não era o sonho de levar o Lula a ser presidente da República, embora que precisamos reconhecer que isso é envolto de um enorme simbolismo de eleger um operário para a presidência, mas acima de tudo para iniciar um novo ciclo cujos frutos nós estamos evidenciando, porque agora o Brasil está crescendo. Mas, graças a Deus, que o que não está crescendo, muito pelo contrário, diminuindo, é a distância entre os que possuíam muito e aqueles que não tinham nada. Então, a desigualdade no Brasil está sendo menor. Este foi o sonho que nos lançou à luta, que nos levou a criar o partido e cuja a realidade dele nós podemos evidenciar que está se realizando no nosso país. Uma bancada de 83 deputados federais, aonde o senhor disputou o cargo de líder com mais 2 proponentes e o senhor sagrou-se vitorioso. Como é que é essa questão, o senhor liderar 82 deputados federais no Congresso Nacional, ainda mais uma bancada que é a do partido do presidente da República? Eu acho que acumularam experiências. Eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em Angra dos Reis, fui vice-prefeito e prefeito, fui reeleito pela 3ª vez deputado federal, então acumulo a experiência de quem já passou no Executivo e de 8 anos que tinha, à época, no Legislativo, e utilizando do instrumento do diálogo, da abertura, do convencimento, foi possível disputar e ser eleito líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, que quero aqui esclarecer, a liderança do PT é sempre por um período de 1 ano. Eu estou no meio do caminho dessa liderança, mas com muito orgulho de estar liderando a bancada e sendo o baluarte da defesa do governo do presidente Lula no Congresso Nacional. Renováveis por mais 1 ano? Não, a liderança do PT não é renovável, ela é apenas de 1 ano. O PT utiliza-se desse instrumento porque faz também do instrumento da liderança um instrumento de oportunidade de consolidar lideranças e de dar oportunidade, por isso esse processo contínuo de renovação a cada ano. Como é que o senhor vê o projeto da renovação, da revitalização do processo eleitoral, da reforma desse processo em nível de Brasil? Essa semana que virá será muito decisiva se nós vamos ter ou não reforma política no nosso país. Eu defendo que haja reforma política. A democracia tem um custo e este custo defendo que seja bancado pela própria sociedade. Se nós não fizermos uma mudança no sistema eleitoral brasileiro, em que o centro dele esteja como centro o voto no partido e não na pessoa, o voto com o financiamento público, nós vamos romper este ciclo viciado de interferência cada vez maior do poder econômico nas eleições, quer seja ela municipais, estaduais ou nacionais. Lista fechada? Lista pré-ordenada com o direito do eleitor de modificar esta pré-ordenação que os partidos estabelecem. Cláusula de barreira? Cláusula de barreira, nós precisamos discutir, talvez flexibilizando para garantir a existência dos pequenos partidos, que é muito importante para a democracia brasileira, mas nós precisamos de uma cláusula de barreira. Qualquer um que chegue à presidência da República tem enorme dificuldade de construir uma maioria no Congresso Nacional com esta pulverização de partidos que
no final, você não está negociando com partido, mas com pessoas. E num congresso de 513 deputados, e que para se construir uma maioria você precisa de ter mais de 250 deputados. Hoje, por exemplo, a base de apoio do governo do presidente Lula são 11 partidos. Muitos desses partidos são partidos que têm uma importância, mas com 2 ou 3 deputados. Então você faz uma negociação quase que pessoalmente e não com partido. Isso leva a vícios e a problemas que já ocorreram no passado e que, se nós não modificarmos essa estruturação que hoje existe, nós podemos ter problemas no futuro. Eu acho muito importante que o Brasil possa ter uma reforma política para fortalecer o coletivo e não o individual, para fortalecer o que é público e não o que é privado. A crise aérea, como é que você está vendo essa questão? Não, a crise aérea é séria, ela é o acúmulo de problemas de muitos e muitos anos. Tem também a nossa participação enquanto governo do presidente Lula, nós precisamos reconhecer. Agora, é inaceitável que esta crise esteja se prolongando muito mais por um movimento que poderíamos chamar de um movimento grevista. Então, como são militares e não pode fazer greve, faz operações que vão complicando o direito constitucional de ir e vir das pessoas, objetivando dizer que o sistema que nós temos não existe. Então, é uma crise delicada, é uma crise complicada, a sua solução não é tão simples, porque nós precisamos usar a força do argumento e não o argumento da força. Fundeb. O Fundeb será um antes e um depois da sua criação. Nós vamos, em uma década, aumentar em mais de 10 vezes os recursos para a educação, incluindo a educação básica, o que é muito importante para os municípios brasileiros. Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, como é que você está avaliando a gestão? A avaliação, o governo do Sérgio Cabral está tendo o mérito positivo de entender que construiu um processo harmonioso com o governo federal, um processo de parceria com o governo federal, só traz lucro para o Estado e certamente para a população do nosso Estado. E ele tem optado por este caminho, e este caminho tem sido muito importante para consolidar políticas como, por exemplo, a que estão viabilizando os Jogos Pan-Americanos. No início de todo esse processo, o governo federal teria que entrar com muito pouco recurso. O planejamento da Prefeitura do Rio dizia que era 300 milhões. No entanto, nós estamos entrando com mais de 2 bilhões de reais, que, se não fosse a ação direta do governo federal, o Brasil, e não o Rio de Janeiro, iria pagar um mico em relação aos Jogos Pan-Americanos. Como nós queremos e sonhamos que um dia possamos ter uma Olimpíada disputada no Brasil, como nós sonhamos que um dia possamos ter de novo uma Copa do Mundo realizada no Brasil, este Jogos Pan-Americanos é indiscutivelmente um cartão de entrada, um cartão de visitas e uma demonstração de que nós temos condições de organizar tanto uma nova Copa do Mundo, como também uma Olimpíada, porque eles têm um poder enorme de divulgar o esporte, divulgar o Brasil e, acima de tudo, incentivar a jovens e não tão jovens como eu a participar também do esporte. Não posso deixar de perguntar sobre o polo petroquímico. Não, o polo petroquímico é o maior investimento do governo federal no Rio de Janeiro nos últimos 50 anos. Ele será um marco de desenvolvimento da nossa economia, porque o polo petroquímico é um investimento, é uma chamada indústria de primeira geração. A partir dela irá aparecer, irá multiplicar-se as chamadas empresas de segunda geração. Por isso, o arco rodoviário, no entorno de onde vai se situar o polo petroquímico, é muito importante, porque eles irão produzir matéria-prima, por exemplo,
do aparelho do seu microfone, mas não é o microfone. Então, certamente aparecerão empresas que vão fabricar aqui o seu microfone. Então, isso é muito importante, porque estas empresas de segunda geração vão utilizar a matéria-prima que o polo petroquímico irá produzir ali em Itaboraí, São Gonçalo. Sua mensagem para o telespectador da TVC. A democratização dos meios de comunicação é muito importante. Por isso, dê o seu apoio à TV Comunitário, à TVC. Ligue, participe, dê sugestões, mas, acima de tudo, compreenda que, ao ajudar, ao se ligar, ao fazer sugestões, ao participar, você está ajudando a democratizar aquilo que nós precisamos fazer para consolidar a democracia no nosso país. Democratizar